Donatella Versace. Embora não possamos confirmar definitivamente a extensão dos procedimentos cosméticos de Donatella Versace sem uma revelação pessoal, é impreciso afirmar que ela não passou por nenhuma cirurgia. A designer de moda italiana, irmã de Gianni Versace, agora com mais de 70 anos, exibe um rosto excepcionalmente liso e sem rugas, algo raro para sua idade. As mudanças na forma de seu nariz, que agora é mais esbelto e pontudo, nas pálpebras superiores, menos caídas, nas bochechas mais preenchidas e na forma modificada dos lábios, sugerem a possibilidade de procedimentos como preenchimento de bochechas e aumento dos lábios. Em 2014, Donatella foi flagrada com uma aparência excepcionalmente brilhante que o diretor clínico de cirurgia estética Mark Norfolk atribuiu ao uso extensivo de Botox. Norfolk explica que o Botox pode resultar em uma testa esticada, brilhante e sem linhas, em consonância com a aparência de Donatella. Ele ainda destaca a ausência incomum de linhas e rugas na testa para uma mulher de sua idade, além de um leve aspecto de olhos semicerrados, indicando um possível uso de Botox nessas áreas também. Dado esses indícios, é razoável deduzir que Donatella pode ter se submetido a Botox ou outros tratamentos cosméticos para preservar a sua aparência juvenil. Kate Price. Kate Price, conhecida modelo e personalidade da mídia inglesa, destaca-se por compartilhar abertamente as suas experiências com cirurgias plásticas. Ao contrário de outras celebridades que mantêm esses assuntos privados, ela abraça a transparência e modifica a sua aparência sem medo e sem se desculpar. Kate, que começou como uma modelo de aparência natural, renovou ousadamente sua imagem aos 30 anos e aos 45 anos, continua priorizando a sua felicidade. Em 1999, ela passou por uma transformação significativa, aumentando os seus seios e refinando o formato de seu nariz. Em 2006, ela se identificou com orgulho como totalmente plástica, abraçando plenamente essa identidade única. Com o tempo, as mudanças de Kate se tornaram mais pronunciadas. Em 2016, ela optou por lábios mais carnudos e um rosto mais radiante. 2 anos depois, sua aparência em uma premiação era tão diferente que os observadores tiveram dificuldade em reconhecê-la. Suas cirurgias tomaram um rumo mais extremo, com aumentos anuais a partir de 2019 e cada implante pesava cerca de 2 quilos, o que gerou preocupação entre alguns cirurgiões plásticos sobre os possíveis impactos na saúde. O Dr. Felix, um profissional da medicina, expressou sua preocupação com a frequência e o alcance das cirurgias de Kate, alertando sobre possíveis riscos à saúde. Em um mundo onde muitas celebridades mantêm as suas intervenções cirúrgicas em segredo, Kate Price destaca-se por compartilhar abertamente suas experiências com cirurgias plásticas. Mickey Rourke. A trajetória de Mickey Rourke com a cirurgia plástica é única entre os famosos que buscam o rejuvenescimento facial. Ao contrário de outros que enfrentam o processo de envelhecimento, as motivações de Rourke surgiram das graves lesões faciais que sofreu durante a sua carreira como boxeador profissional. Uma carreira que mudou na década de 1990. Apesar do seu sucesso no boxe amador, com 12 nocautes consecutivos nas décadas de 1960 e 1970, sua transição para o ringue profissional teve um custo alto em seu rosto, com 2 fraturas no nariz, uma língua cortada, um osso da bochecha comprimido e perda da memória de curto prazo. Rourke se submeteu a múltiplas cirurgias consecutivas para restaurar os seus traços faciais. Insatisfeito com os resultados iniciais, ele se submeteu a mais cirurgias, o que resultou em sua aparência atual, praticamente irreconhecível. Para corrigir os danos, Rourke passou por 5 operações no nariz e uma intervenção para reparar seu osso da bochecha danificado, com o objetivo principal de corrigir as lesões de sua carreira como boxeador. Lamentavelmente, Rourke reconheceu abertamente ter tomado uma decisão equivocada ao escolher o cirurgião responsável por sua reconstrução facial. Jordan James Park. Jordan James Park se submeteu a inúmeras cirurgias na tentativa de imitar Kim Kardashian. Infelizmente, os resultados ficaram longe do que ele esperava. Em primeiro lugar, os seus lábios ficaram desproporcionalmente grandes e, após múltiplas rinoplastias, ele teve que lidar com dificuldades respiratórias.
Este é mais um caso em que um fervoroso admirador tenta imitar o seu ídolo, mas encontra obstáculos importantes e inesperados. É crucial reconhecer que as Kardashians podem não ser as melhores modelos a serem admiradas, e imitá-las, além de algumas de suas escolhas de moda, pode ter consequências custosas. Anastasia Pokrychuk. Anastasia Pokrychuk, originária de Kiev, na Ucrânia, passou por várias intervenções estéticas para mudar a sua aparência, como botox, facetas dentárias, remodelação de queixo e mandíbula e lipoaspiração. O surpreendente é o quão diferente ela parece após todas essas mudanças. Anastasia começou a fazer essas intervenções quando ela tinha 26 anos, e o mais singular de sua história é que ela mesma aplicava as injeções de preenchimento. Aprendeu com tutoriais online e diz seguir estritas normas de higiene, fazendo como um médico que cuida de um paciente. Ela confia muito em suas habilidades, pois continua aplicando as injeções de preenchimento para estar perfeita. Anastasia tem agora maçãs do rosto muito marcadas e quer que sejam as mais proeminentes do mundo. Em uma entrevista em 2020, ela disse que está decidida a continuar fazendo seus próprios preenchimentos, apesar de alguns médicos estarem preocupados com suas decisões. Será que ela já ouviu falar no fofão aqui do Brasil? Olha, seria um encontro chocante. Tiffany Taylor. Tiffany Taylor passou toda a sua vida adulta tentando se parecer com Ivanka Trump, a filha de Donald Trump. Esse comportamento incomum é bastante distintivo no reino das excentricidades, já que Taylor acreditava ou acredita inexplicavelmente que Ivanka Trump é o modelo feminino definitivo. Apesar da lógica questionável por trás desse objetivo, Taylor se submeteu a inúmeras cirurgias para emular a filha de Donald Trump, a quem considera um modelo a ser seguido por todas as mulheres. Surpreendentemente, Taylor fez 13 cirurgias em apenas um ano, incluindo 2 aumentos de seios, uma rinoplastia e numerosos preenchimentos nas bochechas. No entanto, seu desejo por mais mudanças encontrou um obstáculo quando os médicos, aparentemente preocupados, se recusaram a realizar mais cirurgias em seu rosto. Essa obsessão singular começou após o fim de seu casamento de 10 anos, o que levou a especulações sobre se o empenho de Taylor se deve mais à busca de apoio emocional do que ao desejo de se submeter a múltiplos procedimentos estéticos. A jornada de Taylor para se transformar inclui lipoaspirações, liftings, plásticas e melhorias em todo o seu corpo e rosto. Infelizmente, apesar de todas essas alterações, parece que Taylor não conseguiu o visual da membro da família Trump. As pessoas que tentam identificar a celebridade a quem ela se parece sugerem Britney Spears ou Christina Aguilera, mas ninguém acerta Ivanka. Talvez essa confusão se deva mais ao fato de Ivanka ter traços genéricos do que à falta de sucesso de Taylor em seus esforços. O mistério persiste, levando-o a pensar por que Taylor está tão decidida a imitar alguém cujo parecido ainda é difícil de adivinhar. Jocelyn Wildstein. Jocelyn Wildstein passou por grandes transformações não por desejo pessoal, mas para agradar o seu marido Alec. Infelizmente, essa tendência é frequente e os resultados muitas vezes são pouco atraentes. Jocelyn exemplifica isso embarcando em uma jornada de cirurgias plásticas influenciada pelo amor de seu marido por gatos. Seu objetivo não era emular a mulher gato dos quadrinhos, mas conseguir uma aparência felina devido à paixão de seu marido por gatos. Lamentavelmente, ela passou por inúmeras intervenções cirúrgicas, como elevação de olhos, cirurgia de pálpebras superiores e inferiores, levantamento de sobrancelhas, lifting facial, injeções para aumentar o volume dos lábios, aumento de queixo, enxertos de gordura e implantes de maçãs no rosto. A tragédia se agrava quando ela finalmente se divorcia de Alec, recebendo uma indenização substancial. Apesar das evidentes provas visuais das cirurgias, Jocelyn negou veementemente ter se submetido a elas durante décadas. Sua negação pode ser atribuída à evidente adição às cirurgias, refletindo uma situação profundamente desanimadora. Valéria Lukianova. Valéria Lukianova, originária da Moldóvia, dedicou uma parte significativa de sua vida adulta a um objetivo pouco convencional e excepcionalmente único:
Ela aspira a refletir a icônica boneca Barbie. No entanto, não se trata apenas de adotar o cabelo platinado e os olhos grandes. A missão de Lukianova é encarnar autenticamente a essência de uma Barbie, com suas proporções distintivas e medidas peculiares, até um ponto surreal. Parece que ela conseguiu atingir esse extraordinário objetivo, desfocando os limites entre o ser humano e a boneca. Mas é claro que a transformação de Lukianova em uma Barbie de carne e osso não esteve isenta de polêmica. Embora sua aparência de boneca tenha captado a atenção do mundo todo, ela foi muito criticada por expressar opiniões perturbadoras em várias entrevistas que deu. No entanto, sua trajetória destaca uma verdade inegável. O campo da aparência física e das mídias sociais, a singularidade e os extremos atraem inevitavelmente a atenção. Blonde Bennett. Blonde Bennett, nome que adotou posteriormente, sempre foi fascinada com a estética das Barbies. Em seu esforço para se parecer com a boneca de plástico, ela se submeteu a inúmeras cirurgias, chegando até a combinar trajes e penteados em fotos com uma Barbie real. Uma escolha que alguns poderiam considerar peculiar. Agora, aprofundando-se no aspecto psicológico, Bennett está tão empenhada em encarnar a essência de uma boneca que está se submetendo à hipnoterapia para diminuir intencionalmente as suas capacidades cognitivas. Isso mesmo, você ouviu corretamente. Ela busca ativamente se tornar mais burra e esquecida para que, segundo suas palavras, as pessoas a percebam como uma boneca sexual. É surpreendente que, após transformar seu corpo para se parecer com uma Barbie, ela agora deseja se livrar de seus pensamentos humanos. Ela até brinca sobre o sucesso dos tratamentos e se mostra satisfeita com o seu estado mental alterado. Trata-se de uma escolha contundente que faz questionar a motivação por trás de medidas tão drásticas. Justin Jedlicka. Conheçamos agora Justin Jedlicka, que em 2017 já havia se submetido à incrível cifra de 190 cirurgias e 340 procedimentos estéticos, um número que pode ser ainda maior atualmente. Sua fascinação por transformar o seu corpo remonta aos anos 90, quando se inspirou na série de televisão Ricos e Famosos. Enquanto assistia ao programa, ele sentiu o desejo não só de ser rico, mas também de emular a aparência das pessoas abastadas que apareciam nele. Ao descobrir que os ricos geralmente se submetem a cirurgias plásticas, decidiu se transformar para se parecer com eles, especificamente para se parecer com Ken da Barbie. A jornada de Justin começou aos 18 anos, com uma rinoplastia e implantes de bíceps e tríceps. Após sofrer bullying por sua aparência, ele tomou outras medidas como raspar o osso da testa e fazer um lifting de sobrancelhas. Surpreendentemente, ele já se submeteu a mais de 300 intervenções cirúrgicas, reconhecendo abertamente a sua dependência e expressando a sua satisfação por superar os limites do que esses procedimentos podem alcançar. Em um movimento distintivo, ele colocou 4 implantes projetados por ele mesmo nas costas, buscando criar uma ilusão de asas. As decisões de Justin podem ser desconcertantes, mas ele as adota de todo o coração. Ele até estabeleceu um relacionamento romântico com outra pessoa rica, com um importante histórico de cirurgias plásticas, e apareceu em uma que fala sobre esses loucos milionários e suas cirurgias. Justin não só foi ao limite em muitos aspectos, ele é o limite. Linda Evangelista. Linda Evangelista, a renomada modelo canadense celebrada por aparecer em mais de 700 capas de revistas, recentemente enfrentou uma consequência imprevista após um procedimento cosmético. Embora sua beleza duradoura ainda seja evidente, o que ela descreveu como uma experiência brutalmente desfigurante com um procedimento cosmético provou mudanças perceptíveis em sua aparência. Seduzida pelas promessas dos anúncios que ofereciam a redução de gordura não cirúrgica com o tempo mínimo de inatividade, Linda cedeu ao encanto de se concentrar em áreas problemáticas. Ela admitiu ser um pouco vaidosa e, infelizmente, a experiência de Linda não foi como ela esperava. Apesar de ser aprovado pela Agência de Saúde norte-americana e eficaz para muitas pessoas, o procedimento não produziu os resultados desejados por Linda. Submetida a 7 sessões de co-sculpting entre 2015 e 2016, 3 meses depois ela notou o aparecimento de protuberâncias na área do sutiã.
queixo e coxas. Contrariamente ao esperado, essas áreas se expandiram, endureceram e perderam sensibilidade. Ao procurar um médico, Linda foi diagnosticada com hiperplasia adiposa paradoxal, uma condição rara que afeta menos de 1% dos pacientes de co-sculpting. Esse diagnóstico implicava que medidas tradicionais como dieta e exercícios não resolveriam o problema. Em resposta à sua angustiante experiência, Linda entrou com uma ação judicial contra a empresa matriz Zeutic Aesthetics Incorporation, solicitando $50 milhões por danos e prejuízos. Sahar Tabar. As pessoas se expressam de várias maneiras, como através da música, dança ou cabelo colorido. Mas Fátima Kishan, também conhecida como Sahar Tabar no Instagram, tem uma forma única de expressão. Ela se submeteu a muitas cirurgias, cerca de 50, para parecer uma versão zumbi de Angelina Jolie. Isso faz com que a sua história seja bastante diferente. Em 2017, as pessoas notaram Tabar por fotos em que ela parecia uma Angelina Jolie assustadora. Não sabemos exatamente quantas cirurgias ela fez, mas alguns dizem que foram muitas. A história de Tabar se tornou ainda mais interessante quando ela teve problemas com a lei no Irã. Ela foi acusada de um crime impreciso chamado blasfêmia, tendo sido presa. Inicialmente disseram que ela ficaria 10 anos na prisão, mas depois ela foi solta sob fiança. A mistura do seu desejo de parecer diferente e os problemas legais tornam a sua história ainda mais incomum. Simon Cowell. Simon Cowell, o famoso apresentador de televisão e executivo musical inglês, conhecido por programas como The X Factor e America's Got Talent, mudou muito e as pessoas começaram a falar sobre suas possíveis cirurgias plásticas. Em 2023, ele admitiu que fez algumas coisas extremas para parecer mais jovem, o que o deixou muito diferente, quase como um personagem de um filme de terror. Isso surpreendeu muita gente e também deixou seu filho Eric triste, pois ele não gostava da aparência do pai. Assim, Simon tentou corrigir isso, removendo algumas das intervenções e optando por tratamentos faciais menos drásticos. Simon também começou a se preocupar mais com sua saúde, comendo alimentos equilibrados, bebendo muita água e não apenas querendo ter boa aparência, mas também se sentir bem. Ele está tomando decisões melhores para o seu bem-estar geral de uma maneira simples e natural. Chloe Lattanzi. Ser filho de uma celebridade nem sempre é tranquilo. Chloe Lattanzi é um excelente exemplo desse desafio. Filha de Olivia Newton-John, ela teve que lutar durante toda a sua vida contra a disformia corporal, a anorexia e a dependência. O peso desses problemas se intensificou porque ela cresceu sob os holofotes. Na adolescência, cercada de famosos, ela começou a enfrentar dificuldades psicológicas que a levaram à anorexia no final da adolescência. Esse período turbulento a levou a se submeter a cirurgias plásticas para modificar a sua aparência. Infelizmente, sua falta de compreensão das razões subjacentes a essas decisões a levou a se submeter às cirurgias. O lado positivo dessa experiência terrível é que ela fala abertamente sobre isso e sobre a dor que isso lhe causou. Espera-se que compartilhar a sua experiência sirva para que outras pessoas percebam que a via cirúrgica pode não oferecer as soluções que procuram. Apesar de muito bonita e de fama, ela é a prova de que nada de bom vem quando nossas mentes estão doentes. Neven Ciganovic. Conheça Neven Ciganovic, estilista de famosos croatas de 45 anos e personalidade de reality show. Ele é conhecido por suas aparições em realities croatas e por se submeter a numerosas cirurgias estéticas. Recentemente, ele falou sobre algo estranho que aconteceu após a sua última operação. Neven foi ao Irã para sua terceira rinoplastia porque era mais barata, mas teve que voltar rapidamente a Belgrado devido a uma complicação incomum. Ele desenvolveu uma ereção prolongada, causada por uma reação alérgica ao medicamento. Essa era uma condição rara chamada priapismo. O priapismo é um problema sério que requer atenção médica imediata para evitar complicações graves, como disfunção erétil permanente. Apesar desse problema inesperado, Neven ainda gostaria de se submeter a cirurgias. Ele até mencionou que só quer mais uma cirurgia para atingir a aparência desejada e se tornar famoso mundialmente. Nikki Exótica.
Permitam-me apresentar Nikki Exótica, também conhecida como Nicole Sanders. Nicole investiu a incrível quantia de $340 mil em uma série de cirurgias estéticas extensivas, arriscando voluntariamente sua vida no processo para se transformar em Nikki Exótica. Nikki era inicialmente do sexo masculino, mas não é mais. Ela dedicou aproximadamente 2 décadas a inúmeras intervenções cirúrgicas, tudo em busca de se transformar em uma versão da realidade de uma Barbie. Desde cedo, ela sentia um desconforto interno com sua identidade masculina, o que a levou a idolatrar as Barbies e, finalmente, a se submeter a grandes alterações para incorporar essa imagem. No entanto, a pergunta é: essa foi a decisão certa e é justificável tomar medidas tão extremas com o próprio corpo? Carrot Top. Carrot Top, também conhecido como Scott Thompson, é um destacado ator e comediante stand-up nos Estados Unidos, aclamado por sua vibrante personalidade e excepcionais performances. Seu talento cômico lhe rendeu aparições em importantes plataformas, como Tonight Show com Jay Leno, e ele até assinou o papel de locutor para o Cartoon Network dos Estados Unidos. Apesar de seu sucesso, a evolução da aparência de Carrot Top ao entrar na casa dos 50 anos despertou curiosidade e especulações sobre uma possível cirurgia plástica. As mudanças em seu corpo de magro para musculoso e novamente para magro geraram discussões sobre se isso se deve ao seu estilo de vida ou intervenções estéticas. Em resposta aos rumores de cirurgia plástica, Carrot Top nega ter rotundamente participado de tais procedimentos. Ele atribuiu seu rosto bem definido e a sua mandíbula esculpida a mudanças em seu estilo de vida, destacando seu inquebrantável compromisso com uma rigorosa rotina de exercícios como o principal fator que impulsionou sua transformação física. De forma humorística, ele brinca dizendo que se fizesse uma cirurgia plástica, sairia ainda mais bonito. No entanto, ele afirma categoricamente que não se submeteu a nenhum procedimento desse tipo, mantendo a autenticidade de sua aparência mutante. Jessica Alves. Jessica Alves, originalmente nascida como homem, recentemente se assumiu como transgênero e agora se apresenta de forma muito feminina. No entanto, a complexidade reside no desejo inicial de Jessica de ser reconhecida como a Barbie humana. Desde os 17 anos, o que levou a tomar medidas extremas, gastando 30 mil euros em transformações corporais. Isso incluiu a remoção de 4 costelas e implantes abdominais para criar a ilusão de um gominho malhado. Ao fazer a transição para o gênero feminino mais tarde, Jessica teve que se submeter a outras operações que custaram ainda mais dinheiro, tempo e esforço. Ela se inspirou na falecida Anna Nicole Smith, a quem admirava enquanto crescia. O aspecto trágico se torna evidente quando se descobre que Jessica gastou um total de 700 mil euros em alterar o seu corpo de 2 formas e gêneros distintos. A preocupação se centra no impacto que essas mudanças podem ter em seu corpo no futuro, pois o corpo humano tem os seus limites. Hang Miyoko. Hang Miyoko teve um problema sério com a cirurgia plástica. Ela começou aos 28 anos para conseguir uma pele perfeita e foi para o Japão para fazer muitas operações. No entanto, depois de um tempo, os médicos se recusaram a fazer mais cirurgias nela. Quando voltou para a Coreia, havia mudado tanto que seus pais não a reconheceram. No início, ela tentou buscar ajuda para sua saúde mental, mas depois encontrou um cirurgião que lhe deu injeções de silicone e suprimentos para que ela mesma aplicasse. Infelizmente, quando o silicone acabou, ela usou óleo de cozinha no rosto, o que causou grandes problemas, como inchaço e cicatrizes. As pessoas sentiram pena dela e doaram dinheiro, mas mesmo após 10 operações, não foi possível corrigir tudo. Agora, aos 60 anos, ela trabalha em uma loja de roupas usadas e recebe ajuda do governo. Ela espera voltar a ter a aparência que tinha antes, demonstrando o quão prejudicial pode ser a cirurgia plástica. Zhou Shuna. Zhou Shuna, uma influenciadora chinesa de 17 anos, se tornou uma sensação ao detalhar sua extensa jornada pela cirurgia plástica. Em apenas 3 anos, ela passou de uma aparência comum para um ídolo com aparência de boneca, submetendo-se a mais de 100 cirurgias desde os 13 anos. Durante seus anos escolares, Shuna teve que suportar zombarias e desafios de seus colegas. Determinada a mudar a aparência, convenceu seus pais a financiarem sua primeira operação de pálpebra dupla.
A notável transformação provocou uma mudança na forma como os outros a tratavam. A jornada cirúrgica de Shuna continuou com diversos procedimentos, como preenchimentos, renoplastia, cirurgia de olhos estilo Barbie, implantes mamários e lipoaspiração. A pandemia desacelerou seu ritmo cirúrgico, mas no último ano, ela se submeteu a 20 operações. Apesar de lidar com graves efeitos colaterais como perda de memória e cicatrizes permanentes, Shuna se mantém firme em sua crença de que as transformações são justificadas. Seus pais, que aparentemente investiram mais de $620 mil em suas operações, enfrentaram um ultimato: financiar os seus procedimentos ou vê-la abandonar os estudos. A história de Shuna é um claro exemplo da complexa interação entre a autoimagem, as pressões sociais e a inquebrantável busca pela beleza. Joan van Ark. Joan van Ark, famosa atriz, não fala muito sobre suas cirurgias plásticas em entrevistas, mas quando se comparam fotos antigas com as mais recentes, parece que ela pode ter se submetido a algum tratamento estético, talvez mais de uma vez. Nas fotos antigas, Joan tinha uma aparência mais natural, mas as recentes sua pele parece mais tensa. Alguns especialistas acreditam que ela pode ter feito diversos tratamentos como lifting facial, injeções, implantes de bochechas, botox e talvez um lifting de sobrancelhas. Embora seja muito conhecida por seus papéis na televisão e no cinema, são suas possíveis cirurgias que as pessoas comentam. Alguém que viu Joan em 2020 achou que seu rosto parecia estranho, como se estivesse derretendo, e isso causou um baita bafafá na mídia. Um cirurgião plástico sugeriu que a grande mudança em seu rosto poderia ser resultado de muitas cirurgias plásticas, talvez alguns liftings faciais que esticaram demais o seu pescoço e mandíbula. O cirurgião também observou que ela não tinha rugas na testa, o que poderia ser devido ao botox e a um lifting de sobrancelhas. Não podemos ter certeza sobre as cirurgias sem que Joan nos diga, mas, contudo, o que é dito parece que pode haver algo de verdade nisso. Como dizem, onde há fumaça, há fogo. Michael Jackson. Michael Jackson mudou muito devido às numerosas cirurgias plásticas a que se submeteu. Se você comparar suas fotos de quando era jovem com as de antes de seu falecimento em 2009, pode ver uma grande diferença. Sua jornada pelas cirurgias plásticas incluiu muitos procedimentos, alguns para corrigir coisas que não saíram bem desde o início. Quando ele quis melhorar o seu nariz, havia rumores de que não estava seguro de como sairia, então convenceu a sua irmã LaToya a tentar primeiro. Quando o resultado foi bom, ele mesmo se submeteu à cirurgia no nariz em 1979, e isso foi o começo de sua grande transformação. Especialistas acreditam que Michael Jackson pode ter se submetido a cerca de 100 operações, algumas das quais o deixaram com uma aparência muito diferente e até difícil de distinguir a sua etnia. Embora não conheçamos todos os detalhes, o Dr. Wallace Goldstein, que trabalhou com os cirurgiões de Jackson nos anos 90, compartilhou uma lista. Esse doutor disse que Michael operou o nariz várias vezes, implantou maçãs no rosto, fez cirurgias das pálpebras e criou uma fenda no queixo. Surpreendentemente, o Dr. Goldstein disse que Jackson se submetia a várias operações a cada 2 meses, às vezes uma dúzia de procedimentos de uma só vez. Isso mostra até que ponto ele estava empenhado em mudar a sua aparência. Victoria Wilde. Victoria Wilde, da Letônia, submeteu-se a múltiplos procedimentos, incluindo 3 cirurgias de aumento de seios que aumentaram seu tamanho de busto consideravelmente, com implantes permanentes de lábios e botox. O objetivo era parecer uma boneca inflável, destacando um aspecto preocupante das expectativas e valores sociais. O que é igualmente preocupante é que seus sugar daddies e sua agência de modelos financiaram essas transformações, sublinhando a aceitação de mudanças tão extremas. Ela admite que sua transformação se deveu a um complexo de inferioridade,